Se segura aí na cadeira que o vídeo de hoje está incrível. Então a gente já começa o vídeo aqui com o Lula, pessoal, contratando para si um desgaste que deve reverberar ainda ano que vem, em 2026, e vai prejudicar e muito a pretensão dele de tentar uma reeleição. Exatamente isso. Vou trazer tudo aqui para que você entenda essa matéria. Além disso, pessoal, o Barroso do STF é desmentido pelas redes sociais ao vivo e fica muito chato para ele. Vou trazer também esse vídeo aqui. O Felipe Martins, né? Ele quer autorização do Alexandre de Moraes justamente para circular por Brasília no julgamento do golpe. Exatamente isso. Ele está sendo acusado, ele quer poder participar cara a cara de frente com o Alexandre de Moraes nesse julgamento do golpe. Além disso, pessoal, o Lula ele dá um tiro no pé ao trazer uma acusada de corrupção ao Brasil, né? Então, essa pessoa ela pegou 15 anos de cadeia, tá? E o Lula mandou trazer ela direto aqui para o Brasil para dar um salvaguardo para ela aqui, tá? Então, isso aí está ficando muito chato, a imprensa internacional já está divulgando demais. Isso aí tem ligação ainda com Lava Jato e Odebrecht. Outra notícia que eu vou trazer aqui, agora é do Donald Trump, que diz que espera, pessoal, que a guerra da Rússia e da Ucrânia acabe ainda essa semana através de um acordo que ele está costurando com ambas as nações. E por fim, Constantino aqui detonando Alexandre de Moraes, que barrou a extradição de um traficante como retaliação à Espanha, que negou o envio do Eustáquio, né, do jornalista Eustáquio aqui para o Brasil, e também está pegando muito mal internacionalmente isso. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então já se inscreve no canal, habilita o sininho e já vamos aqui para a nossa primeira notícia de hoje, que é nada mais nada menos que do Lula, né, pessoal? O Lula, segundo aqui o Poder 360, está trazendo para ele mesmo um desgaste que deve reverberar ainda agora em 2026, ao conceder asilo à ex-primeira-dama do Peru, condenada a 15 anos, pessoal, por lavagem de dinheiro pela Lava Jato. Tá? O Lula abre o flanco para a oposição disseminar teorias da conspiração e ressuscitar, né, a pecha de corrupto do Lula. Está na imagem acima o Lula e a Nadine Heredia, numa foto compartilhada pela ex-primeira-dama do Peru em 2014. Tá? Então, o governo do Lula contratou para si mesmo um problema que pode reverberar até suas eleições de 2026, ao conceder asilo político para a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia. Né, o Planalto deu de bandeja para a oposição a oportunidade de colar no petista selo da corrupção, teorias da conspiração e acusações de conveniência com desmandos já povoam as redes sociais. Tá? Então o episódio reaviva memórias da investigação da Lava Jato, que levaram figuras do alto escalão do PT a serem condenados em várias instâncias e presos. O Lula, inclusive, em 2018, levado para Curitiba, né, onde ficou preso na PF, onde ficou preso por 580 dias. Pessoal, tanto a Heredia como o marido dela, o Olanta, tá, no Peru, foram condenados a 15 anos por terem lavado 3 milhões de dólares em dinheiro ilegal recebido da empreiteira Odebrecht, que mudou até o nome, né, pessoal? Agora se chama Novo Honor. Tá? E também 200 mil enviados pelo ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, para financiar as campanhas presidenciais de 2006 e 2011, respectivamente. Tá? Então, pessoal, o Lula mandou um avião buscar, né, um avião da FAB, buscar ela, né, lá do Peru, para justamente que ela não fosse presa. Né? Então, a presidente peruana Dina Boluarte emitiu um salvo-conduto para que a ex-primeira-dama pudesse embarcar na aeronave brasileira e não fosse presa no deslocamento entre a embaixada e a base aérea. Tá aí, pessoal, uma vergonha, né? Uma pessoa condenada à corrupção se abrigando aqui no Brasil, aqui em São Paulo, enfim.
né, para fugir da prisão, coisa que não aconteceu com o marido dela, que está preso lá no Peru, né? Pessoal, aqui um vídeo na internet, né, que fala assim, se não existisse as danadas das redes sociais que insistem em impedir que a gente desdiga aquilo que pegou mal, que insiste em mostrar a verdade nua e crua, sem necessidades de interpretação profunda. Se elas pudessem ser controladas. As duas frases que você se referiu, do perdeu Mané e essa do derrotamos o extremismo, na verdade, foram frases em momentos de grande agressividade, radicalização, xingamentos, ofensas, que geralmente não são o melhor contexto. Geralmente, nesses contextos, as pessoas não se apresentam na sua melhor versão. Mas eu considero que essas são exceções. Essa coisa da agressividade é muito recente na vida brasileira. E eu tenho muita esperança de que isso reflua e que não se reproduzam esses contextos que levaram a essas duas frases, que não são declarações numa conversa civilizada, mas reações a ataques muito agressivos, né, que nós passamos a estar sujeitos e com a exposição pública que a gente tem. O senhor se arrependeu? Que o fato tenha ocorrido. E no caso do Congresso da UNE, eu usei uma palavra quando queria ter usado outra. Portanto, a minha crítica era ao extremismo e não às milhões de pessoas que votaram no ex-presidente por todo o direito de terem votado no ex-presidente. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Aí, pessoal, então a internet, infelizmente, né, para eles do STF, trazendo a verdade à tona. Pessoal, próxima notícia aqui, Felipe Martins quer autorização de Moraes para circular por Brasília no julgamento do golpe. Então a corte vai analisar amanhã e depois de amanhã a denúncia da PGR contra o ex-assessor de Jair Bolsonaro, tá? Então a defesa do ex-assessor da presidência da República, Felipe Martins, tá, pediu ao Supremo autorização para circular por Brasília na próxima terça e quarta-feira. Moraes já autorizou o bolsonarista a acompanhar presencialmente o julgamento da denúncia contra ele e mais 5 pessoas por envolvimento na trama golpista de 22, mas a defesa quer mais, uma vez que a decisão limita o deslocamento ao trajeto entre hotel, aeroporto e STF. O aval, nos termos atuais, compromete a dignidade do acusado, dizem os advogados. Há, por exemplo, o risco de constrangimentos operacionais e jurídicos desnecessários no acesso à alimentação, cuidados pessoais ou deslocamentos imprevistos, segundo a defesa. Aí, pessoal, o Alexandre de Moraes liberou o deslocamento, mas só no trajeto aeroporto-tribunal, tá? Então tá aí, né, o Felipe Martins, que vai participar do seu julgamento. Pessoal, aqui um vídeo, né, trazendo aqui um tapa na cara do pagador de impostos, né? O Mauro Vieira aqui falando sobre justamente o Lula ter trazido uma pessoa, uma corrupta aqui para o Brasil, né? Então, que foi condenada a 15 anos de prisão lá no Peru e trouxe com o dinheiro do pagador de impostos no avião da FAB. Vamos ouvir aqui. Ministro, eu gostaria, inclusive, de cumprimentá-lo primeiramente. Obrigada por essa entrevista mais uma vez. Cumprimentar também o Gustavo Uribe lá no estúdio. Mas gostaria de reforçar a pergunta dele em relação à utilização do avião da FAB nessa operação. É de praxe que se utilize aeronaves da Força Aérea Brasileira para trazer exilados políticos para o nosso país? Como é que funciona essa questão em relação à demanda, né, de buscar esses asilados políticos? Pois não, Marina, muito obrigado pela entrevista, por sua presença. Valeu o desdobramento que ele vai ter que dar agora. A questão de fornecer um meio de transporte obrigação, é parte do Estado solicitante. O Brasil pediu concedeu o asilo diplomático e pediu o salvo-conduto para que saíssem do país.
As alternativas seriam transporte terrestre ou transporte marítimo, que inviabilizariam, pelas distâncias e pelas dificuldades, um voo, um avião comercial não havia no momento à disposição, e as necessidades também de segurança. Exigiria um esquema de segurança muito grande num avião comercial, com muitos agentes, e há outro tipo também de constrangimento e dificuldade num voo comercial. No momento não havia nenhuma disponível, portanto o governo brasileiro optou, que é normal, e não é só a Força Aérea, várias outras instituições têm aviões para trazer o desempenho de suas países funções. cá, A Polícia Federal tem outras instituições para fiscalização. Então, foi autorizado que um avião da Força Aérea fosse recebê-la e, com isso, também concluir esse processo de extradição num tempo curto, respondendo, inclusive, à reação que houve do governo peruano, que concedeu instantaneamente. Então, eu acho que também o governo brasileiro tinha a responsabilidade e a necessidade de atuar de forma rápida para, da mesma forma, concluir todo o caso. Para que ela fugisse rapidamente antes que todo mundo se desse por conta, né, pessoal? Então tá aí, né? Conseguiram o que queria, mandaram o avião às pressas buscar, né? Uma refugiada política, por assim dizer, amiga do Lula. Pessoal, próxima notícia aqui, esperamos que a Rússia e a Ucrânia façam um acordo ainda essa semana, diz Donald Trump, tá? Então o Trump tá esperançoso que essa semana ainda saia algum tipo de acordo entre Rússia e Ucrânia. Ele publicou aí na rede social dele, né, a Truth Social, no domingo passado, ontem, que espera um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia assinado ainda nessa semana. E ele acrescentou que os dois países passarão a fazer grandes negócios com os Estados Unidos, né, caso uma trégua para o conflito seja efetivada. Tá aí, pessoal. Então o Trump ainda prometendo que ambos os países vão se beneficiar com o negócio com Estados Unidos, uma vez que eles parem com a guerra. E por fim, aqui um vídeo do Constantino, da Oeste, detonando Moraes, que barrou a extradição de um traficante como retaliação à Espanha, e que negou, né, o envio do Eustáquio. Vamos ouvir aqui, pessoal. Do caso do Manta Humala, que lembra que no Brasil paira a impunidade, né, sobre corruptos graúdos da Lava Jato, não contra patriotas sem histórico criminal algum, né? Tivemos essa semana, claro, aí a questão do Oswaldo Eustáquio. Você pode pensar o que você quiser do Oswaldo Eustáquio como jornalista. Eu poderia omitir a minha opinião pessoal, mas seria apenas mais uma, porque isso deveria ser irrelevante no caso. A verdade é que a Justiça da Espanha reconheceu que se trata de perseguição política. E é mais um país, já temos os Estados Unidos, durante o governo Biden, é preciso lembrar, que se recusou a extraditar o Alan dos Santos pelo mesmo motivo. Na hora que esbarra na denúncia, fala, mas isso aqui não é crime, isso é opinião. A mesma coisa aconteceu agora com o Oswaldo Eustáquio na Espanha, e o pior de tudo foi, obviamente, a reação de Alexandre de Moraes, que como um reizinho mimado, como aquele típico egocêntrico que acha que é dono do mundo, ele vai lá e vai retaliar a Espanha, banindo a extradição de um traficante de drogas. É tudo tão absurdo, é tudo tão errado nessa história. Primeiro que ele está equiparando o crime de tráfico de drogas, mais de 50 quilos presos com o traficante da Bulgária, com um crime de opinião. Depois ele atropela e mistura o que é típico dele, né, o que é governo federal do Poder Judiciário. Porque foi a Justiça da Espanha que tomou essa decisão. E ele vai lá e usa o governo brasileiro para dar um recado e acionar a embaixada do país no nosso Brasil. Quer dizer, não tem pé nem cabeça. Ele acha que é tudo a mesma coisa, porque no Brasil né? No Brasil não tem mais divisão alguma, independência alguma entre os poderes. E agora eles estão querendo fingir que vão encontrar ali algum crime comum, talvez lavagem de dinheiro, porque a filha de 15 anos do Oswaldo Eustáquio recebeu alguns pix para passar para o pai e para sobreviver, porque não tem mais dinheiro, né? Lavagem de dinheiro agora é crime a ponto de pedir extradição. Poxa, vamos voltar então a trazer para trás das celas o Sérgio Cabral, o Lula e tantos outros, não é mesmo? Só vai ser preso no Brasil por crime leve assim, bolsonaristas, entre aspas, né? Olha lá, Kombi, Ana e Silva e toda a nossa audiência. É tudo tão patético. Agora, a vantagem do que vem acontecendo a cada semana, que a gente comenta aqui, é que não dá mais para esconder. Como é que estão os isentões? A gente está vendo, né? Até o Merval Pereira no Globo incomodado. Tá todo mundo, né, sendo tirado da zona de conforto, porque o Brasil escancarou. O consórcio Lula,
o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e companhia, eles escancararam ao globo todo o que se transformou o Brasil. E no que se transformou o Brasil? Numa ditadura como a Venezuela, como a Nicarágua. Quem nega isso está negando a realidade bem debaixo dos seus olhos. Tá aí, pessoal, Constantino falando o que ele está achando de tudo isso que está acontecendo, que o Brasil realmente virou uma ditadura. Chegou até aqui no vídeo? Se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Vamos fortificar esse canal, que é o canal de direita, e logo menos em 2026 a gente já vai estar em plenas eleições aí presidenciais, ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!